Amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor a todos vocês. Amém. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um. Amém. Feliz, por mais uma semana, por o Senhor ter nos sustentado, ter nos livrado, o Senhor estado conosco, Glória a Deus. Amém, meu amado. Estamos aí numa sequência de mensagens, sobre dificuldades, sobre tempestade, sobre desafio, Quem não passa, quem não está passando, Mas o Senhor tem dado força, o Senhor está presente, Porque se não fosse Ele, a gente não venceria, Não tinha como a gente vencer, até porque Ele fala que se não fosse por Ele, a gente, não seria nada, Sem Ele, nada podemos fazer. Amém, amado? Vou ser bem breve em nome de Jesus, Vamos lá, fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, te damos glória, Senhor, por esta presença, por esta maravilha, por este encontro, Pai. E o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ou o Senhor não nos faltará. O Senhor nos faz, ó Pai, passar, Senhor, nos faz andar, Senhor, em partos verdejantes, nos leva, Senhor, a águas tranquilas, Pai. Porque o Senhor está conosco, Pai. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos a mal algum, porque o Senhor está presente. Da tua vara e o teu cajado nos consola, Pai. Eu te peço, Senhor, levanta, Senhor, faz uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, Senhor. Pai, o Senhor está em nossas vidas. Eu creio, Pai. Eu peço nesta noite, Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada líder, de cada pastor, Pai. Eu peço em nome de Jesus, sim, Pai, nos submetemos ao Teu poder, submetemos ao Teu senhorio, Pai. O Senhor, Pai, é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o único, Pai. O Senhor é o único Deus, ó Pai, que nos faz, ó Pai, estar na Tua graça, na Tua presença, nos faz crescer, nos faz pessoas melhores, Pai. Através do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua palavra, Pai. Sim, Senhor, nos leva, Senhor, Tua palavra nessa noite, aos Teus ensinamentos, Pai. Te damos honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, estamos passando aí por esse problema, dificuldade, Mas eu sempre procuro a dizer, sempre tenho falado que Deus não te leva ao deserto para te matar, mas sim para te ensinar, Deserto não é lugar de sofrer, deserto é lugar de aprender. O deserto, ou a dificuldade que muitas vezes nós passamos, Você não entende. Você não entende quando entra no deserto. Você entende quando sai do deserto, Então vamos vencer. Ainda que a tempestade se levante, mas se foi Deus que te mandou, creia que você chegará do outro lado, como eu tenho ministrado, Já são 3 ministrações sobre esse tema, E eu vou dar um tema para essa ministração de hoje, Navegando pela tempestade. Navegando pela tempestade, amém? Baseado sempre na palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia aí em Mateus. Abra a sua Bíblia, ou ligue, a sua Bíblia, Tá bom? Agora pode ligar a sua Bíblia, Tá no celular, tá nos tablets, no iPhone, essas coisas modernas aí, Amém? E vamos ler o trecho da palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 14, 22. 22 fala assim: Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Amém?
Mas aqui dá a entender que Jesus ordenou ou até forçou seus discípulos. Mas por que ele faria isso? Né? Mas entendo eu que Jesus pediu. Até porque o líder, quando pede, é uma ordem. Mas tem outra linha de raciocínio aqui, né? Porque o discípulo já estava meio com medo, né? Porque ele já tinha passado por outras tempestades terríveis, né? E aqui Jesus ordena que eles entrem no barco. E dessa vez Jesus não vai. Logo, aqui fala assim, logo em seguida por quê? Depois dessas coisas, tem algumas traduções que falam, depois dessas coisas foi o quê? Depois da multiplicação dos pães, depois daquele milagre, né? Ele ter alimentado 5.000 homens, né? Mais ou menos, aí fora mulher e criança, né? Então, depois dessas coisas, ele manda os seus discípulos entrarem num barco. Só que dessa vez ele não vai, né? Lá em Marcos 4:35 em diante, fala de outra tempestade, que eles estavam, né? Que eles foram. Só que dessa vez Jesus estava com ele, né? Mas Jesus estava o quê? Quando se levantou a tempestade, a Bíblia fala, né? Que Jesus estava apavorado, né? Não é isso? Jesus estava com medo, desesperado. É isso que fala? Não, não. Jesus estava o quê? Dormindo. Como pode, né? Numa tempestade, Jesus está dormindo? Porque para Jesus não faz diferença. É como eu já tenho falado, que a tempestade, os problemas, a dificuldade não altera a agenda de Jesus. Não. A agenda de Jesus, ele tinha como propósito naquele dia atravessar para o outro lado, né? Atravessar para outra margem. Então Jesus já sabia que ia vir uma tempestade. Ele sabe tudo, né? Então, creio eu que ele sabia sim. E os discípulos se desespera, mesmo Jesus no barco, mesmo com Jesus na embarcação. Mas Jesus estava tão, né? Estava tão com medo assim, desesperado, que ele estava dormindo numa almofada, né? Jesus carregava uma almofadinha, né? Esse travesseirinho que as pessoas levam, né? As pessoas carregam, né? Para descansar. Então Jesus carregava também um desse, né? E os discípulos, lá em Marcos, né? Estavam desesperados. E Jesus perguntou o que estava acontecendo e eles falaram, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que perecemos, que vamos morrer? Jesus falou, quem falou que vocês vão morrer? Eu ordenei que vocês passassem para o outro lado, porque me incomoda, né? E ali ele repreendeu o vento, o mar, porque o Senhor é Senhor de tudo. Ele tem poder para tudo. A natureza obedece, o mar obedece, tudo obedece. Só nós que muitas vezes não, né? O Senhor manda aí para um canto, o Senhor tem um propósito para nós, para você, para a igreja, para o ministério, e muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, aí esse barco pode afundar, esse barco pode naufragar. Apesar que o barco foi feito para andar na água, para não afundar, para não naufragar, mas pode naufragar, mas pode afundar sim. Mas quando Jesus manda, não. Quando Jesus te manda aí, quando tem um propósito na viagem, querido, pode crer, pode acreditar que pode se levantar o que quiser, pode se levantar o que for, você chegará, nós chegaremos do outro lado, porque nós temos uma palavra que nos garante isso, é a palavra do Todo-Poderoso, é a palavra de Deus empenhada sobre você. Falei domingo passado que quando Deus manda, ele tem um empenho, ele se compromete contigo, comigo, com o ministério. É só você andar nos caminhos de Deus. Então, aqui ele ordenou, só que dessa vez, ele não vai. Ele não vai. E os discípulos estão sozinhos. Sabe para onde Jesus foi? Depois do milagre, depois da multiplicação dos pães e peixe,
Ele foi orar. Ele foi orar. E lá para a quarta vigília, né, o discípulo estava desesperado. E aqui, em alguma tradução, fala que eles pegaram o último barco. Pegaram o último barco. Quando eles olham, Jesus vem andando por cima do mar. Por que eles gritaram, é um fantasma? Porque não tinha mais barco. O último barco eles tinham pegado. O último barco estava com ele, os outros já estavam ocupados. Então, olhando pelo lado natural, né, ele só podia acreditar ou crer que era um fantasma. Por quê? Ele nunca tinha visto alguém andar sobre o mar, sobre as águas, sobre a tempestade. Independente da tempestade, Jesus não acalmou antes da tempestade para ele poder andar. Então, para ele, não interessa o tamanho do problema, o tamanho da tempestade que se levanta ou que se levantará contra o seu, ele vai livrar. Ele vai te livrar, amado. Então, a mensagem hoje é navegando sobre a tempestade. Não pule do barco. Não largue o barco. Muita gente está pulando, está largando, né, o barco, mas não adianta. Não adianta. O que nós temos é que crer e se preparar. Não ignorar, muitas vezes, o alerta. Muitas vezes o alerta, ele já falou o que vai acontecer. Prepare-se, vigie, né? Ande na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. Procura a obedecer. E assim você estará aguardando o alerta. Não ignore o alerta. Nos Estados Unidos tem muito furacão, né? Muita tempestade. E eles avisam as pessoas dias antes que vai passar ali um tornado, né? Vai passar ali uma tempestade. Quem não ignora, coloca tapume na janela, né, nas portas, vai no mercado, se supre ali, né, de alimento e passa tranquilo. E quem não ouviu o alerta, ou se ouviu e ignorou? Então não ignore o alerta que Deus nos dá através da sua palavra, através dos seus profetas. Muitas vezes Deus envia sim pessoa para alertar você, para me alertar, para alertar o povo. Ó, não vai por aí. O negócio é por aqui. Por aqui, né, pode não ser muito bom, né, mas Deus está nesse caminho. Aquele lá é mais fácil, aquele lá é mais largo. Mas Jesus falou que aquele lá não leva à perdição. Então, vai por onde Deus te mandou. Não importa o que você encontra pela frente, se é tempestade, se não é, né, amado? Então, ande nos caminhos de Deus. Querido, nunca peça para Deus abençoar os teus caminhos. Não, irmão, não. Não, muitas vezes a gente ora errado. Por quê? Por que a gente está pedindo para Deus abençoar os nossos caminhos? Deus vai falar assim, não é melhor você andar nos meus caminhos que já é abençoado? Né? Então, Deus fala assim, não, larga os seus caminhos e venha para o meu, porque o meu já é abençoado. Não precisa mais, né, de ser abençoado. Então, ele já é. Então, os caminhos de Deus é abençoado. Então, não adianta a gente querer andar nos nossos caminhos. Não é que os pensamentos nossos são ruins. Não, a gente não só pensa coisa ruim, a gente pensa coisa boa. Mas os pensamentos de Deus é muito melhor, diz ele, diz a palavra do Senhor. Né? O sonho de Deus, os pensamentos, os caminhos de Deus são muito melhor do que os nossos. Então, ande nos caminhos do Senhor. Não faça como Jonas, né? O Jonas, Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para o outro. Se levantou a tempestade por desobediência. Se Jonas vai para onde Deus mandou ele ir, para Nínive, era perto, como eu já falei domingo, ele foi para muito longe, fugindo da presença de Deus. Você não pode fugir da presença de Deus. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Ainda que a gente queira, não vai fugir. Né? Então, se tornou complicado para ele, porque ele deixou os caminhos de Deus e fez o seu. Então, nós não temos que fazer isso, vamos aprender
a andar nos caminhos do Senhor, que já é abençoado. Então não peça para que Deus abençoe os seus sonhos. Não, ande nos sonhos de Deus. Ande nos projetos de Deus. Ande nos caminhos de Deus. Né? Os pensamentos de Deus, diz lá em Jeremias 29:11, ele fala assim: olha, eu é que bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que merece, diz o Senhor. Então me invocarei e irei, orareis a mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor. E buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. E ele fala mais: e serei achado de vós. E serei achado de vós. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares de onde vos lancei. E tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei, diz o Senhor. Então, o pensamento dele é melhor. Está falando do povo de Babilônia ali, né, do cativo de Babilônia. Ele falou: tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei, e trouxe. Então Deus fala que os caminhos dele são muito melhor do que os nossos, né? São muito melhor do que os nossos, amado. Então ande na presença, na graça, na obediência de Deus, em nome de Jesus, amém? Então não pule do barco. Vamos lá para Atos 27, né? Atos 27, 30. Abra aí a sua Bíblia em Atos 27, 30. Glórias a Deus. Aqui tem outra passagem interessante, né? Paulo foi preso, como eu já falei, e ele foi para Roma com um monte de preso em um navio. Paulo aconselha, né, para não partir de Creta, porque a viagem ia ser danosa, né? Ia ser desastrosa. Mas eles não deram ouvido, né? Afinal de contas, os marinheiros tinham experiência, né? Ia dar ouvido à voz de um preso? Não ia, né? Não ia. Vamos ler aqui, para nós entender um pouco, o 23 em diante, né? Atos 27, né? Vou ler o 22 para entender melhor, né? Agora, pois, recomendo-lhe que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha o que Paulo fala aqui. Não deram ouvido à voz de Paulo, mas ele, como um homem de Deus, ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra, né, profética para aquele povo, para aquela viagem. Então a autoridade ali, né, estava com Paulo, através da palavra de Deus. Não se perderá nenhum de vós, somente o navio. Danos materiais. Uma tempestade pode acontecer, você vai, talvez, perder algo, né? Mas a sua vida, se Deus tem um propósito contigo, eu sei que Ele tem, será preservada. Amém, meu querido? 23, versículo 23 do capítulo 27. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temo, aí, mais uma vez, não tema, importa que seja apresentado a César. E Deus te deu todos que navega contigo. Olha que maravilha, amado. Ali ia gente de todos, né, ruim, ia preso, pessoas ímpias, pessoas que prenderam Paulo, né? Mas olha o que Deus deu para ele, deu todos eles. Se a outra pessoa orava só pela sua vida, que se dane os outros, né? Que se dane os outros, né? A alegria de muitas vezes nossa é a coisa não acontecer com a gente, não é isso? Peraí, mas que amor é esse? Que amor
é esse, que nós às vezes somos felizes por não acontecer com as nossas vidas, mas acontece com o vizinho, acontece com um e com o outro. Mas saiba que quando acontece com aquele nosso irmão, ou não importa se é perto ou longe, aconteceu com seu irmão, você também está morrendo. Você também sente. Ou pelo menos é para ser assim, né? Lembra que Jesus falou, se alguém te pedir para caminhar uma milha, vai 2, vai 3. Se alguém pedir a camisa, dá também a capa. Não é isso que ele fala? Então não pense que está acontecendo a coisa lá fora, né? Você não será afetado, que você será afetado sim. Olha o que Deus deu para eles aqui. Aquele pessoal estava sendo levado preso também junto com Paulo. Mas Deus deu a Paulo. Para quê? Para que ele evangelizasse. Para que ele evangelizasse. A história não conta, mas creio eu que aquele pessoal aceitaram a Jesus. Aceitaram a Cristo através de Paulo. Através da administração de Paulo. Então ele fala, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Deus tinha uma palavra, aliás, Paulo tinha uma palavra de Deus. Paulo não se importou com o que estava acontecendo, com a tempestade, que se levantou. Ele falou, eu creio no que Deus me falou. Então, um líder, ou a gente que é crente, que é de Deus, não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. É assim que você vencerá. É vivendo pelo que você crê e não pelo que você vê. Querido, se você for viver pelo que você vê, você não vive, você vai parar. Você vai desistir, amado. São tantas coisas, né? São tantas as lutas. Quem já não teve vontade de parar, irmão? Né? Ninguém é super crente, ninguém é super homem, super mulher, para passar por tanta coisa e às vezes não ter vontade realmente de parar. Mas a gente crê na palavra, a gente crê no que Deus fala. Não, a gente vive pelo que crê e não pelo que vê. Versículo 30 agora, vamos lá. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogado o barco salva-vida ao mar, sobre o pretexto de ir lançar âncora pela proa. 31. Disse Paulo ao oficial e ao soldado, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar. Então não pule do barco, não saia do barco. Foi Deus que te mandou? Não importa, não importa. Mas Deus não está no barco. Jesus não está no barco. Não importa se ele está no barco ou não. Querido, ainda que você não esteja vendo Jesus, ele está te vendo. Ele está te vendo na tempestade. Sim, ele está te vendo. Não é porque você não vê que Jesus te abandonou. Não. Lembra lá dos discípulos? Jesus estava orando por eles. Ele estava, sim, em apuro, mas Jesus estava vendo. Eles não estavam vendo Jesus, mas Jesus nunca deixou de ver eles na tempestade. Até porque veio socorrer, né? Veio socorrer andando por cima do mar. É isso que Deus faz. Então, não pule. Paulo falou, olha, se vocês pular do barco, se vocês saírem do navio, não podereis salvar. Não saia ninguém. Então não pule do barco, amado. Não saia. Por que você quer sair? Por que você quer desistir? Não, você crê, você serve a um Deus maravilhoso, a um Deus poderoso, a um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o teu Criador, aquele que te dá o fôlego de vida, aquele que já te livrou de tantas coisas, aquele que mesmo naquele dia que não acontece nada é porque Deus te livrou,
porque Deus teve misericórdia. Ah, se não fosse Ele na sua vida, se não fosse Ele nas nossas vidas, ah, meu querido, o inimigo nos engoliria vivo, diz a palavra. Então, é por Ele, creia nele, não pule do barco, né? Ah, vou pular, vou chutar o balde. Não, não chuta o balde. Por que você vai chutar o balde? Até porque você não vai ter força de chutar esse balde bem para longe, ou seja, lá para Nova York. Vai. Você mora onde? Você mora em Carapicuíba, não é isso? Então você vai chutar o balde, ele não vai sair de Carapicuíba. Vai ser a mesma coisa. Não é isso? E outra, se você chutar o balde indevidamente, se você sair do barco indevidamente, né, você vai precisar desse balde. Não vai? Se você sair indevidamente da sua casa, da sua igreja, do seu ministério, se você chutar o balde indevidamente, você vai passar por um deserto. E você vai precisar desse balde para pegar água. Vai ou não vai? Ah, vai. Vou chutar o pau da barraca. Para onde? Chutar o pau da barraca. Querido, você vai precisar desse pauzinho para você armar a sua barraca. Né? Não saia. Não pule do barco, até porque o barco está no meio do mar. Se você pular do barco, o barco vai... Você vai estar no meio do mar. Para onde você vai? Não tem para onde ir. Então fica no barco. Fica no barco. Ainda que você tenha pegado esse barco indevidamente. Mas se você se arrepender, se você pedir perdão a Deus, Ele te perdoará. Ele te perdoará e acalmará a tempestade. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ser bonança, como aconteceu nas tempestades que os discípulos, né, enfrentaram. Então, não chuta o balde, não chute o pau da barraca, não faça isso. Não, você vai se arrepender, né? Você vai precisar do baldinho, você vai precisar dos pauzinhos para armar a sua barraca. Amém, meu querido? Amém, igreja? Querido, então fique com essa palavra. E todo deserto, né, vencido, fica uma história. Todo deserto que você vence, toda tempestade que você vence, fica um legado positivo. É isso que você tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. Não pule. Não pule do barco. Muitas vezes, né, tá ruim, tá, mas só tem vida do barco. Se você pular é pior. Como na Arca de Noé, lembra? Só tinha vida dentro da arca. Só tinha vida dentro daquela arca ainda, né, que lá dentro não tivesse muito legal com os animais, né? Com os animais ali, humano todinho ali, mas só tinha vida ali. Será que Noé não teve vontade também de sair? Dar uma olhadinha, e dar uma fugidinha, né? Não. Mesmo que ele tivesse, não teria como, porque ele cumpria a ordem de Deus. Né? Deus falou que no momento certo, na hora certa, viria socorrer e veio. Tá bom, meu querido? Então, vença a tempestade, vença as dificuldades. Se alegre em Deus, se fortaleça em Deus, creia em Deus que você será mais do que vencedor em nome de Jesus. Não desista, não pule do barco, navegue mesmo pela tempestade, porque foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou para que você seja usado por Ele, para que você seja servo, bom, fiel e justo, amém? Separado exclusivamente para o serviço de Deus. Lembre que você é rei e sacerdote, nação santa, né? Sacerdócio real, né? Um povo adquirido, um povo eleito por Deus. Foi Deus que votou em ti. Foi Deus que acreditou em você. Lembra que Deus escreveu sobre você a tua história, né? Deus já mudou. Deus já mudou. É só andar por esse caminho. É só andar pelos caminhos
que Jesus já tem para você. Eles já são abençoados. Não importa o que fale de você, não importa o que fale, né, do seu ministério, não importa se ainda não deslanchou, se ainda não está dando certo, vai dar certo em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, igreja? Então Deus abençoe cada um, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Aliás, você já é uma benção para você abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos deu nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Pai maravilhoso e santo, ó Deus Criador, ó Deus poderoso, ó Deus provedor, Pai. Nós cremos na força do Teu poder, Pai. Nós cremos na força da Tua palavra, Pai. Peça a Tua bênção sobre cada família, Senhor. Peça a Tua bênção sobre os meus familiares, sobre a vida do meu irmão, Senhor, que sofreu um AVC, Pai. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Ele já passou, Senhor, por um infarto, Pai. E agora mais um. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem propósito sobre aquela vida. Em nome de Jesus, não só pela vida deles, Pai, dele, mas de toda a minha família, Pai. Sim, meu Deus, vai de encontro, Pai, aquele hospital. Acampa teus anjos ali, Senhor, ao redor dele, em nome de Jesus, da família da sua esposa, Pai. Sim, Pai, eu abençoo a minha família, a minha esposa, meus filhos, minhas filhas, Pai, que são bênção de Deus em minha vida, Pai. Eu abençoo a quem está ouvindo, a quem ouviu esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma a direção das vidas, restaura as vidas dele, Pai, restaura o casamento, Pai. Restaura, Senhor, a vida familiar, a vida financeira, profissional, Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, não permita, Pai, que esse barco naufrague, que esse barco afunde, até porque o Senhor está conosco. Não irá acontecer, porque nós temos uma palavra que chegaremos do outro lado, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai. Nós vamos de encontro, Pai. Tudo que é contra a Tua palavra, a Tua verdade, Pai, seja anulado das nossas vidas, em nome de Jesus. Cura os vícios da bebida, Senhor. Sim, meu Deus. Ah, Senhor, do cigarro, das drogas, da prostituição, da lascívia, da mentira, da impureza, Senhor, do engano, da idolatria, meu Deus. Em nome de Jesus, oh Deus. Sim, Pai. Restaura, Pai. Traz a restituição nos lares, seu Pai, familiares, Pai. Sim, Pai, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus sobre o nosso ministério, sobre os demais ministérios, Pai. Sim, Pai, sobre os pastores, as pastoras, Senhor. Sim, Pai, os cooperadores, os missionários, Pai. Sim, os anciãos, abençoa, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Abra a janela do céu sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, é o que eu te peço e te agradeço para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que é todo-poderoso, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e você diz amém. Amém.